Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 3 de maio de 2017. Pacto de suicídio dos refugiados que fugiram de Hitler. David Sanderson escreveu dia 16 de março de 2017, para o The Times, que um casal de 90 anos que fugiu da Alemanha nazista no Kindertransport antes de lutar pela Grã-Bretanha contra as forças de Hitler morreram juntos depois de um pacto de suicídio. Colin e Alice Anson, que se conheceram e se apaixonaram na Grã-Bretanha depois de serem expulsas da Alemanha como crianças durante a década de 1930, usaram pílulas de morfina que um amigo lhes deu para tirar suas próprias vidas. Eles deixaram notas para seus 3 filhos, um dos quais lhe tivemos uma vida longa e feliz, o que mais se poderia esperar? Outro afirmou que eles não queriam pendurar ao redor do sofrimento e incomodar a família que amamos. Um inquérito foi aberto dia 15/03 depois que a senhora Anson, 91, tinha telefonado para uma ambulância depois que pareceu que as pílulas, tomadas em 13 de junho do ano passado, não poderia matá-los. Ela e seu marido de 94 anos de idade foram levados para o hospital, mas os danos causados pelos comprimidos de morfina de liberação lenta provaram ser irreversíveis. Ela morreu de dificuldades respiratórias após 3 dias, e seu marido depois de 2 semanas. Um obituário comum no The Times observou que a proximidade de suas mortes era um fim apropriadamente pungente de uma extraordinária história de amor que começou com uma introdução casual em um café em Londres. Em uma entrevista há uma década, Anson disse: "Estávamos muito conscientes da generosidade e compaixão da Grã-Bretanha. Nós devíamos uma dívida a este país por salvar nossas vidas. Eu não me opunha à Alemanha, mas certamente estava interessado em lutar contra os nazistas." O casal casou-se em 1951 e teve 3 filhos: Bárbara, contadora de gestão que se aposentou, Diana, uma trabalhadora de caridade e pós-ditadura, e Edward, motorista e camionista. O inquérito conjunto na corte de Hatfield informa que o casal tinha dito a vizinhos em seu repouso em Watford que se não fossem capazes de se suportar eles fariam exame de suas próprias vidas. Eles disseram em uma das notas de suicídio que as pílulas de morfina foram dadas a nós por uma viúva de um médico que morreu há 3 anos, sabendo que não iríamos usá-las mal. Ian Sigeri, um policial de Hertford City, disse ao inquérito que o casal tinha sido descrito como tendo um casamento muito feliz, perto e apreciado a sua qualidade de vida. Ele acrescentou: "Ficou claro que eles eram pessoas muito orgulhosos e têm uma família muito amorosa com filhos e netos. Pagaram antecipadamente os seus próprios funerais e não fizeram segredo disso, nem sequer contando aos vizinhos." Geoffrey Sullivan, o legista de Hertford City, registrou um veredicto de suicídio. Ecos do passado. O suicídio conjunto tem ecos da morte do escritor Arthur Koestler e sua esposa, Cynthia, em Londres. Koestler, de ascendência judaica-húngara, tinha feito sua casa em Londres depois da guerra. Em 1983 o casal é pensado para ter tomado barbitúricos. Seus corpos foram encontrados junto com uma nota de suicídio. Tinha sido escrito por Koestler, 77, que tinha doença de Parkinson. Sua esposa, 55 anos, acrescentou linhas mais tarde: "O suicídio é o ato de um indivíduo, deliberadamente, encurtar a própria vida."
Suicídios acometem pessoas em todas as camadas sociais e por diversos motivos, desde depressão, problemas financeiros, amores não correspondidos e por aí vai. Mas como vamos olhar o tema pela visão espírita, vamos analisar primeiramente o que nos diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos nas perguntas 943 e 944, 943. Donde nasce o desgosto da vida, que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Resposta: a efeito da ociosidade, da falta de fé, também, da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Resposta: não só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Alguns dão fim à vida a fim de fugir dos diversos problemas causados pela vida, talvez se encontrando em situações difíceis, esses espíritos buscam na morte a fuga de tamanhos sofrimentos. Allan Kardec também busca resposta a essa indagação ainda no Livro dos Espíritos 946. E do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete, as misérias e as decepções deste mundo? Resposta: pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que a suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam acaso, ou fortuna. O acaso, ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Como evitar o suicídio ou que um ente amado tenha tais tendências? Allan Kardec nos responde dizendo que somente o trabalho, ou seja, uma ocupação útil que lhe traga a satisfação de estar sendo útil para o mundo e para si mesmo. Aos que possuem qualquer tipo de desordem mental, seja depressão ou qualquer tipo de problemas psicológicos, deve procurar sempre ajuda profissional, pois que a medicina na Terra não deixa de ter efeito de forma alguma. Lembre-se, a vida continua e o suicídio não irá lhe salvar de problemas e sim aumenta-los. Busque os amigos, a família, que tem importante papel no auxílio para a recuperação do equilíbrio emocional do indivíduo. Ande com fé, tente ser grato às coisas que tem. Já parou para pensar que muitas pessoas na África, por exemplo, têm muito menos que você e buscam sempre sobreviver? É verdade que é uma situação complicada, mas Deus está ao seu lado. Aos irmãos que possuem amigos que tentaram suicídio ou têm tendências sérias a isso, digo: não os desamparem, continuem orientando-os e buscando auxiliar-lhes a encontrar algo que possa lhes salvar de si mesmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos dá a receita para combater as ideias de suicídio: a calma e a resignação auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar.
Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias, evidente se torna que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E que é a vida humana, com relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem. Que lhes poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. O Espiritismo ainda produz, sob esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair, antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor à ideia do suicídio à certeza de uma vida futura, em que, sabe-o ele, será tanto mais ditoso, quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra a certeza de que, abreviando os seus dias, chega, precisamente, a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal, para incorrer no mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana, imaginando que, com o matar-se, vai mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses.
Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo espiritismo, obstados de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de maio, por Feijão.